Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 310 livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, os recursos espíritas, quer dizer, as terapêuticas que há no espiritismo à disposição de todos nós, né? Então, o próximo tema é esclarecimento ao obsidiado. Mensagem maravilhosa também essa posterior agora. Só que nós temos que resumir aqui primeiro os recursos espíritas, né? Então, veja bem, em O Livro dos Médiuns, no item 225, se você tem o Livro dos Médiuns aí, anota, né? O Livro dos Médiuns, item 225, encontramos uma comunicação de Erasto e Timóteo, aconselhando que se alguém for questionar os espíritos, que o médium seja inteirado antecipadamente das questões que serão formuladas. Isso é de extrema importância. Veja bem, já nós voltamos a um outro tipo de esclarecimento. Por que Sueli está esclarecendo isso aqui? Fazendo esse esclarecimento. Por que ela recorreu ao Livro dos Médiuns no item 225? Porque justamente, eu não sei se você se lembra, os vídeos anteriores nós tratamos do assunto de que a equipe de médiuns, ao chegar na casa do obsidiado, daquela pessoa que pediu para que alguém fosse lá aplicar passe, ou também aquela pessoa que chega à casa espírita e passa pelo atendimento fraterno. Eu não sei se você se lembra de que nós tratamos aqui de que é necessário que façamos N de perguntas aos familiares a respeito do obsidiado, a respeito do doente, porque às vezes nem sempre são obsidiados que pedem passe, doentes, né, acamados e tudo mais. É necessário que a equipe, a partir daquele momento ali, passe a se inteirar do problema do paciente, né? Por exemplo, existe passes localizado. Existem vários tipos de passe. Existe passe através do sopro, mas só que esse passe através do sopro é complicadíssimo, porque a pessoa tem que estar num jejum espiritual e numa higiene mental e numa higiene tão grande a respeito de alimentos que você nem imagina. Mas tudo bem. Existe o passe através do sopro, existe o passe através do toque, existe o passe só na massa encefálica da pessoa, existe o passe através dos olhos, só da pessoa olhar, só da pessoa tocar. Existe o passe localizado.
Então, por exemplo, a pessoa necessita de um passe de uma certa quantidade de energia a mais nos pulmões e também vamos pensar assim, nos rins. Tá bom. É necessário que o médium passista ali naquela casa, não é generalizando não, gente, que ali naquela casa o médium ele procure saber o que a pessoa tem. Olha, eu estou com a pneumonia e eu estou com a cólica de rins. Olha só. Então o médium já sabe que ele está com um problema nos pulmões e nos rins. Se acaso os mentores espirituais achar conveniente, eles inspiram o médium a tocar nos pulmões. Você entendeu? E também nos rins, nos rins da pessoa. Não há problema nenhum. Você entendeu? Isso é o passe localizado. Agora, se a pessoa se o médium não interroga o paciente, o médium fica meio que aéreo. Porque não vamos pensar assim que o médium está em contato 24 horas com os mentores, porque não é desse jeito. Não é desse jeito. Então ali, por mais concentrado que o médium esteja, mas o mentor espiritual pode sentir uma certa dificuldade por vários motivos. Pode sentir uma certa dificuldade em inspirá-lo a tocar nos pulmões e nos rins. E por aí em diante, né? Se o médium não for aquele médium assim muito bem preparado mesmo, que tem aqueles espíritos amigos que trabalham através dele há muitos anos, através da audição principalmente, você entendeu? O médium fica ali parado no tempo. É lógico que ele aplica o passe, tudo certinho, tal, mas não foi aquela energia localizada nos rins e nos pulmões. Com todo respeito, diferente de mim, que possuo a audição. Então, esse trabalho, geralmente, quando está presente o professor, ele quem faz esse trabalho. Quando não é vó, quando não é Marcílio, e, enfim, eu sempre ouço os nossos irmãos. Então, quando eu toco em determinada área na pessoa, às vezes até eles é quem tocam, dependendo do estado ali, da vibração mediúnica ali naquele momento. Então, quando eu toco em determinada área, eles já me disseram, toque nessa área. Toque nessa área. Toque nos pulmões. Toque na coluna. Eles me dizem. Da mesma forma como você está me ouvindo, eu ouço os espíritos. E não é imaginação minha, não. É voz. São vozes que tem hora que eu me confundo. Às vezes eu estou deitado e lá no portão me gritam. Ou do lado de fora da minha casa me gritam pelo meu nome, me chamam. E eu grito assim, já estou indo. Me preparo, me levanto e corro.
Chego lá, não encontro ninguém. Mas aí esses são os brincalhões, né? Eles fazem isso tudo para poder desestruturar a gente. Então, percebendo isso, como há muitos anos na doutrina, não vou dizer a você que eu possuo 100% da disciplina, que não. Mas eu tenho me esforçado, tenho batalhado. Só quem me conhece sabe a batalha que nela eu me encontro. Na resignação, na luta. Só quem me conhece que sabe. Como eu tenho vivido, como eu tenho agido. Eu luto, eu batalho. Então, mesmo assim, esses brincalhões, eles ainda fazem coisas assim para me perturbar que você nem imagina. Agora imagina a pessoa que não tem vivência, não tem uma certa experiência, não tem conhecimento, né? Então, olha só para você ver, em O Livro dos Médios, item 225, encontramos uma comunicação de Erasto e Timóteo aconselhando que, se alguém for questionar os espíritos, que o médium seja inteirado antecipadamente das questões que serão formuladas. Então, veja bem, tem pessoas que vão à casa espírita, né? Que vai ou que vão, né? A casa espírita, acho que é que vão, né? Então, para testar se os espíritos que se manifestam são idôneos ou não, são verdadeiros ou não. Eu posso muito bem, a pessoa pensa assim, eu posso muito bem dizer para o espírito, eu podia dizer aqui para o médium que eu estou com um problema no pulmão, mas eu não vou dizer nada. Só para me ver se o mentor lá dentro da câmara adivinha. Isso é tudo ignorância, gente. Sabe por quê? Os espíritos, uma vez que estão ali, eles sabem tudo que nos acontece. Eles sabem tudo que está nos acontecendo. Então, é uma ignorância da nossa parte. Agora, pode ter certeza, essas pessoas, elas não recebem com esse intuito em mente, elas não recebem. Porque isso aí é desconfiança, isso é falta de fé, isso aí gera vários fatores. Então, olha só para você ver. Esclarecendo, é bom e conveniente que a série de perguntas seja comunicada de antemão ao médium. Então, se você tem algumas perguntas a fazer ao espírito e tendo você oportunidade de fazê-las ao médium primeiro, porque às vezes você encontra com o médium no corredor dos trabalhos e tal da casa, faça a pergunta aos médiums. Olha, eu estou aqui com 2 perguntas, vamos pensar assim, para abreviar. Eu estou com 2 perguntas para fazer hoje para o mentor, então eu já vou levar ela ao teu conhecimento, né? Então faça a pergunta ao médium primeiro. Diga aquela pergunta ao médium primeiro. Ó, eu vou fazer essa pergunta e essa pergunta. Por quê? Porque aquelas perguntas ficam registradas na mente do médium. E no momento, o espírito, ele sente mais facilidade em captar aquela mensagem, aquelas perguntas já registradas ali na mente do médium. E o médium também, dependendo do dom mediúnico dele, se é semiconsciente
ou se é consciente, ou se o médium é apenas inspirativo, intuitivo, entendeu? Pensemos da seguinte forma: o médium ele não é inconsciente 100%. Ele é intuitivo, inspirativo, ele é semiconsciente. Então, quando o espírito se apossa daquela pergunta, né? O médium, ele tem lá uma leve noção também de qual espírito que ali está presente. Olha só para você ver. É bom e conveniente que a série de perguntas seja comunicada de antemão ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele, por assim dizer. Tá vendo? Que ele se identifique. Porque o médium tem que se identificar com o espírito, principalmente o médium intuitivo, o inspirativo, o médium consciente, o médium semiconsciente, deixando de lado um pouquinho o inconsciente, né? Deixando de lado. Mas mesmo assim é bom uma certa familiarização com o médium também inconsciente, porque fica tudo registrado nos registros do médium, na consciência do médium. Por mais que ele, ali no momento, ele está inconsciente, ele está inconsciente de tudo que está acontecendo, mas os espíritos, eles estão ali usando aquele material que o médium traz registrado no seu eu. A alma do médium, ela, naquele momento, ela fica inconsciente do que está acontecendo. Se está falando com o Geraldo, com o Pedro, com o Antônio, com o Gervásio, você entendeu? Do que está tratando e do que está falando, do que está acontecendo. Mas o espírito, ele pode se apossar, sim, do material que o médium possui, da cultura do médium e tudo. Eles aproveitam tudo isso para que este se identifique com o espírito do evocador e dele, por assim dizer, se impregne. Porque então nós outros teremos mais facilidade para responder por efeito da afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium, que nos serve de intérprete. Olha só. Se entre os espíritos Kardec está tratando dessa forma, imagine com relação a um paciente. Você, quando chega a casa, vamos usar assim, ó, um assistente social. Qual a primeira responsabilidade de um assistente social? Fazer um levantamento de toda a vida daquela família, não é verdade? Porque o assistente social, ele depende desse levantamento para dar continuidade ao programa. Porque se ele não tem em mãos 200 anotações, ele vai apresentar como a uma instituição a necessidade daquelas famílias todas. Você entendeu mais ou menos? É assim, da mesma forma acontece na casa espírita. O atendimento fraterno também funciona dessa forma. O atendimento fraterno. Então vamos pensar assim, o assistente social, ele não só anota, ele não só faz perguntas, mas ele instrui as pessoas também ali. Porque o assistente social, ele tem conhecimento. Ele estudou para aquilo ali. Não é verdade? Então, ele não só pergunta, quantos filhos você tem? Você trabalha? Não.
Ali o assistente social passa algumas informaçõezinhas também. A mesma coisa o atendente fraterno na casa espírita. Tal conselho se enquadra perfeitamente naquilo que vínhamos dizendo, porque quanto mais os encarnados se identificarem com o paciente através do interesse, do cuidado, do conhecimento, do seu estado de desejo, do desejo de aliviá-lo, melhores serão os resultados obtidos. Com mais facilidade atuarão as entidades do mundo maior, encontrando os medianeiros receptivos, conscientes e seguros da tarefa, o que, aliás, será igualmente captado pelos pesquisadores, pelos perseguidores e sua vítima, né? Convém lembrar sempre que se o doente está fazendo uso de medicação receitada por médico da terra, esta não deverá ser suspensa. É preciso ficar muito atento a isso. Eu conheço muitas pessoas que, indo a determinadas casas espíritas, que se dizem espíritas, lá os mentores espirituais, que não são mentores espirituais nenhum, não passa-se de charlatões, às vezes até o próprio médium mesmo, que está fingindo incorporado ali, eles interrompem a receita do psiquiatra, a receita médica. Isso é um crime. Nunca médium, espírito nenhum tem o direito de interferir numa receita médica, interrompendo aquela receita médica. Se um dia disserem para você, pare de tomar esse remédio, um mentor espiritual. Um médium, uma coisa assim, é uma pessoa normal como você. Você tem que ficar muito atento também. Mas se um dia um mentor espiritual disser a você, pare de tomar esse remédio, fique esperta. Tem nada a ver. Porque a doutrina nos ensina a cuidar primeiro do corpo, depois da alma, do espírito. E quem cuida da alma e do espírito? É quem cuida do corpo? O médico. Então o médico é que tem o direito, a responsabilidade, está sobre ele. No próximo retorno, ele, né, pedir para você parar ou para você continuar. Não existe esse negócio. O espírito tal pediu para me parar. Não vai nessa não. Nem sob o pretexto de atrapalhar o tratamento espiritual. O tratamento da medicina aqui da Terra não atrapalha o tratamento espiritual, não. Se algum espírito disser isso a você, sai fora desse espírito, porque esse espírito é charlatão. Não acredite, não. Você entendeu? Porque o tratamento espiritual, ele atua no perispírito e na alma do indivíduo. Enquanto o medicamento holopático, homeopático, atua no corpo físico do paciente. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Interfere nada não, né? Uma atitude dessas traz graves implicações, cujos resultados poderão comprometer seriamente aquele que a recomendou. Afinal, sabemos a saciedade que existem casos de caráter misto, em que se conjugam o mal espiritual e o físico, exigindo por isso uma terapêutica igualmente mista. É necessário um tratamento misto, né? Ou mista, tanto espiritual quanto físico. É necessário um medicamento espiritual, um tratamento físico da holopatia
e vice-versa, da holopatia e do tratamento espiritual, né? Então, o físico e o espiritual e o físico, tudo ao mesmo tempo, não interfere em nada, né? Parece que eu li um pouquinho mais rápido. Sim, eu li, sim, eu confesso. Porque esse assunto nós já tratamos diversas vezes em outros vídeos, né? Vídeos anteriores. Por isso nós terminamos agora esse tema, os recursos espíritas, e o próximo vídeo, esclarecimento ao obsidiado. Aí sim nós vamos começar no tema esclarecimento ao obsidiado pausadamente, conforme é o nosso hábito aqui, né? Conforme o nosso hábito. Vamos para o próximo vídeo.